O papai chegou. Esse elfo virgem e loser é morto por um demônio e reencarna como um Bemomoth classificado SS, mas na real ele é só um gatinho fofinho. Aí ele encontra um vilão e fica todo nervoso quando vê sua própria imagem refletida na água, vendo-se como um filhote, e grita de choque. O grito dele ecoa pela cidade toda. Enquanto isso, uma elfa surge com o sol da manhã, pega suas espadas gêmeas e parte para sua jornada. Lá na caverna, o gatinho se dá conta do seu destino, de herói a pet. Ele encontra uma slime vagando por ali, uma criatura fraca, é Rank, mas fica com medo de que ela tente devorá-lo. Em pânico, ele ativa o menu do sistema e escolhe sua habilidade, soltando um uivo de pedra para derrotar a gelatina. Depois, a fome bate, lembrando o felino de que até bemotes precisam se alimentar. Morrendo de fome, ele se aproxima da slime derrotada, dá uma cheirada e dá uma mordida, e fica surpreso, o gosto é bem melhor do que ele imaginava. Mas não é só isso. Além de matar a fome, ele percebe que pode absorver as habilidades da sua presa. Seu armazenamento pessoal é ativado, e ele guarda os restos da slime para usar depois. Enquanto isso, a elfa atravessa um rio de barco e chega a uma arena parecida com o Coliseu. 2 guardas bloqueiam o caminho dela na entrada, mas ela mostra um colar de ouro e consegue passar. Voltando para o gatinho, ele acaba de derrotar um viver de Rank B e rouba sua habilidade de voo. Em seguida, ele encontra um minotauro de Rank C, derrota e garante as habilidades Bola de Fogo e Ilha Congelada. Depois, ele derruba facilmente um golem de Rank B, consumindo a pedra e despertando a habilidade Corpo de Ferro. O próximo alvo dele é uma cobra venenosa, da qual ele ganha a técnica Presa Venenosa. Enquanto isso, a elfa segue adiante na arena e coloca uma pedra mágica para manter o corredor iluminado. Falando em luz, o gatinho logo encontra um tesouro brilhante, uma rara descoberta em sua vida de noite. Dentro, há uma pedra vermelha bonita, mas um som estranho faz ele desconfiar que é uma armadilha. Na verdade, é um cristal de teleporte que, de repente, o leva embora. Desorientado, ele olha ao redor até que um tremor ocorre, revelando que agora está nas costas de um dragão da terra de Rank S. O dragão, com uma voz feminina, o acusa de ter interrompido seu descanso e ataca imediatamente com sua cauda, sentenciando-o à morte. O gatinho escapa por pouco e reage com outro uivo de pedra. O projétil mal toca o dragão, mas ricocheteia nas escamas e derruba algumas pedras enormes que quase causam um colapso da área. O gatinho ativou seu corpo de ferro para bloquear o golpe, mas o impacto foi tão forte que quebrou o escudo e o deixou gravemente ferido. Tontamente, ele usa sua lâmina etérea e as asas de viver para escapar, levando um corte no olho da dragona. Enquanto isso, uma elfa segue cautelosamente por um corredor, fazendo uma pausa para sacar suas espadas. A postura dela faz com que ela se lembre de uma elfa mais velha que ela costumava admirar pela habilidade em batalha. De volta ao gatinho, que está cambaleando em direção à saída da masmorra, a ferida na barriga sangrando profusamente, ele desaba de exaustão. Ao ver uma sombra se aproximando, ele pensa que é o fim, mas é a elfa, que corre para ajudá-lo. Mais tarde, ele acorda em uma cama, todo enrolado em bandagens, enquanto a elfa lhe traz comida. O homem transformado em besta pensa que ela parece um anjo, completamente perplexo com tanta bondade. Mesmo depois de alguns dias, ela continua cuidando dele, sem nunca perceber que ele não é um animal qualquer. Com tudo que ela tinha, comida, remédios e bandagens, ela cuidou do gatinho. Um dia, ela deixou leite para ele antes de sair cheia de energia. Agora, o gatinho refletia sobre como aquela elfa o havia nutrido com amor, saúde e abrigo. Grato, ele passou a vê-la como quem o salvou e jurou protegê-la para sempre. Para ficar perto de sua salvadora, ele silenciosamente pulou no barco quando ela partiu. Mais tarde, eles chegaram à masmorra familiar, o lugar que ela sempre explorava e onde se conheceram. Quando ela se aventurou mais fundo, ele a seguiu sem ser notado, com medo pela segurança dela, especialmente por ela ser uma mulher sozinha em um lugar perigoso. Adiante, em um corredor com 3 goblins, a elfa lançou um feitiço de aceleração e derrotou-os rapidamente, cortando suas orelhas. O gatinho ficou impressionado com sua velocidade, mas percebeu que o ritmo dela estava sendo prejudicado pelas espadas. De repente, um mago goblin apareceu e lançou uma bola de fogo. Vendo sua mestra em perigo, o gatinho correu na frente, derrubando-a a tempo. Sem poder revelar sua verdadeira identidade, ele atacou como um gato normal, arranhando o Goblin, que perdeu o equilíbrio e rolou escada abaixo. Depois desse incidente estranho, a elfa, curiosa, perguntou o que seu pet estava fazendo ali. Apesar da confusão, eles seguiram para casa à tarde. Durante a viagem de barco, o gatinho recebeu tanto carinho que se sentiu no paraíso. Quando chegaram à guilda dos aventureiros, todos admiravam a beleza de Ara, enquanto o gatinho se aconchegava entre seus balões de água. Lord Kman se aproximou para provocá-la novamente, convidando-a. Ele insiste, mas ela recusa. Mesmo assim, o sujeito arrogante promete cuidar dela. Quando ele tenta se aproximar da Ara, o gatinho o morde. Aí, quando Casmin saca sua espada, o felino ataca o rosto dele. O recepcionista Arnold entra na cena e impede que Casmin faça a situação piorar. Casmin, super sem graça, rapidamente se desculpa. Ara agradece a Arnold e os membros da guilda ficam impressionados com a intervenção heróica dele. Arnold percebe o novo pet e Ara explica que o gatinho a salvou 2 vezes, dando-lhe o nome de Tama como seu companheiro oficial. Ao ouvir isso, Tama fica aliviado por finalmente ter um lar permanente.
Depois disso, Ara apresenta as orelhas dos goblins como prova de sua missão cumprida. A guilda, impressionada, garante que a promoção está próxima. Quando termina, Ara faz um carinho em Tama, mas acidentalmente toca um penduricalho, fazendo o animal entrar em pânico. Horas depois, a elfa, já meio bêbada, reclama que seu gatinho a ignora. Ela avisa que, se o Tama não melhorar seu comportamento, vai perder o direito de tomar banho com ela. Após o sermão, ela o leva para o banho, mesmo com todos os esforços dele para agir como um cavaleiro e evitar fazer xixi. Durante o banho, Tama enfrenta vários desafios. Enquanto isso, Ara reflete sobre se um dia vai se tornar forte. Ela se lembra de sua aldeia sendo atacada por demônios há muito tempo, sendo salva por alguém com uma espada sagrada, o que a inspirou a se tornar mais forte. Ao ouvir a história, Tama reconhece a espada sagrada como sendo a de Alisha, a heroína de Hagar, e carinhosamente afaga o rosto dela para consolá-la. Mais tarde, enquanto passeiam pela cidade, Tama percebe o quanto Ara é querida pelos moradores, que a cumprimentam com entusiasmo. Quando chegam à guilda, Arnold pede para Ara sair, mas Lord Kman aparece com um decreto de barão exigindo que Tama seja sacrificado por tê-lo ferido. Desesperada, Ara implora por misericórdia. Casmin propõe um duelo. Se Ara vencer, Tama será poupado, mas se ela perder, terá que se casar com ele, sem escapatória. Ela aceita os termos. Antes da luta começar, Casmin, que é um C-Rank, sabe que sua oponente está em um rank inferior, então permite que ela receba ajuda externa, caso alguém se ofereça. No início, ninguém se manifesta, até que Tama chega para defender sua mestre. Casmin acha graça disso, mas Arnold chama Tama de verdadeiro cavaleiro de armadura brilhante. Quando a luta começa, Tama começa ganhando, mas sem poderes, vai ser difícil. Ara usa aceleração, mas Casmin desvia e dá um chute forte nas costelas dela. Ela revida com kunais, mas o capô de Casmin a protege. Durante o duelo, Casmin fica zombando dela. Rapidamente derrotado, Tama, impressionado com a força de Vulcan, lembra do lendário poder dos povos tigres. Um terceiro Goblin lança um feitiço de fogo na mulher-gato, que resiste e revida com um soco flamejante, derrotando o monstro. Ara pergunta sobre a habilidade, e Vulcan explica que é uma habilidade encantada proveniente do seu vasto conhecimento de ferreiro. Então, um orc aparece, e Vulcan diz para Ara que é a vez dela de lutar. A elfa hesita, mas junta coragem para atacar, embora o orc consiga bloquear o golpe. Tremendo por sua mestre, Tama intervém com seu corpo de ferro, forçando o monstro a quebrar seu machado no escudo mágico dele. Com o caminho livre, Ara ataca novamente e acaba com a luta, mas ela parece triste, sentindo que sua dona não se sente vitoriosa. Vulcan, observando, aponta que as espadas longas de Ara a desequilibraram, limitando seus movimentos. Ansiosa para melhorar, a elfa pede conselhos, e Vulcan sugere um monstro na próxima masmorra, 4 deles, perfeitos para isso. Quando chegam, Ara percebe que é um Roper, um monstro com tentáculos. Frustrada, ela também nota que Tama está preocupado com os tentáculos. Vulcan explica que essa luta forçará Ara a focar mais em seus movimentos, aprimorando suas habilidades. Ara ataca o primeiro Roper, mas é forçada a recuar quando ele ataca com seus tentáculos. Tama vê que ela não pode usar seu estilo habitual. Após um golpe, a espada da mão direita de Ara é derrubada, mas ela continua lutando com apenas uma espada, agora mais rápida e leve, desviando com mais eficiência e começando a acertar os ataques. Eventualmente, o monstro quebra sua lâmina, deixando-a desarmada. Vulcan joga uma adaga e a lâmina quebrada para ela, e Ara não perde tempo usando as duas para derrotar a criatura. Após derrotar o Roper, a elfa se vira rapidamente para o próximo alvo, avançando com ainda mais velocidade, empunhando apenas uma espada. Ao perceber os ataques lentos do Roper, Ara se dá conta da causa de sua dificuldade anterior. Ao se aproximar rápido, ela desferiu várias estocadas e cortou alguns tentáculos, mas as feridas liberam uma substância que quase a cobre por completo. Furiosa, Ara declara que tais ações são só para Tamama e ataca o Roper com triplo furor. Desta vez, ela não só corta todos os tentáculos, como também divide o corpo do monstro ao meio, chamando esse movimento de Lâmina do Vento. Após a vitória de sua mestre, Tama fica empolgado, impressionado com a rapidez com que ela dominou suas habilidades, e os equipamentos se ajustaram perfeitamente ao seu estilo. Vendo o corpo do Roper, T aproveita a chance para roubar suas habilidades, mordendo. Apesar do gosto amargo, T morde o monstro e ganha o poder de invocar tentáculos, soltar muco infinito e até fazer cruzamento de espécies. Enquanto isso, Ara continua a esfaquear o cadáver do Roper, ainda brava que só Tama deveria fazer esse tipo de coisa. Depois da batalha, ela menciona adotar 2 espadas longas em homenagem ao Santo das Espadas, embora se sinta mais em casa com as armas curtas. T, concordando com a mestra, dá uma delicada alisada na sua face, como se fosse um bom animal de estimação. De acordo com Vulcan, a área agora está pronta para explorar mais fundo na masmorra, mas antes de continuar, o ferreiro sugere uma pausa, levando o grupo para um lugar seguro dentro da caverna. O monstro foi mantido à distância pela Pedra Filosofal. Ao ver a pedra mágica, Ara se lembra do ataque à sua vila, mas rapidamente empurra a memória para o lado para dar conta do Roper. Como tem água por perto, ela aproveita para tomar um banho e tira a armadura. Vendo isso, T se vira, como todo bom cavaleiro deve fazer para controlar seus sentimentos. A mestra chama o gatinho para entrar na água com ela, e T obedece, se juntando às 2 mulheres. Ara pergunta a Vulcan sobre a situação do grupo principal, e o ferreiro revela que eles se separaram. Alguns mudaram de prioridades, outros ficaram grávidos.
Ele avisa para ela tomar cuidado com cruzamento de gatos elementais. T, lembrando-se que adquiriu a habilidade de cruzamento antes, se lembra de que isso não tem nada a ver com futebol. Vulcan diz que, quando Tama amadurecer, ninguém vai parar ele, e ele pode até tentar roubar um momento com Ara. T silenciosamente faz um voto de não fazer isso, embora Ara ache a ideia interessante, esperando que seu gatinho cresça rápido para poder aproveitar o momento com ele antes de qualquer outra pessoa. O grupo segue viagem e enfrenta um minotauro de rank C+. Ara teme a força do monstro, mas Vulcan garante que vai supervisionar a luta, se necessário, tornando esse o teste final da área. Ara aceita o desafio e parte para cima do minotauro com a lâmina do vento, mas o ataque mal faz cócegas na besta. Vendo que a situação piora, Vulcan entra em ação com seu martelo, mas o touro bloqueia com seu escudo. Ara golpeia repetidamente com seu novo poder, mas não é forte o suficiente para derrotar o inimigo, e no terceiro golpe ela o cega, fazendo o minotauro bater com seu porrete na parede e derrubar entulho sobre Vulcan. Para evitar um desastre, T usa seus outros poderes para limpar as pedras e salvar sua aliada. Ara então avança e perfura o peito do minotauro, encerrando a batalha. Surpresa, ela mal acredita que derrotou um monstro de rank C+. Vulcan, impressionada, também. A heroica missão de resgate de Tama é reconhecida, e ele se torna ainda mais forte. Mais tarde naquela noite, o grupo volta para a guilda e entrega os despojos para Arnold, que fica emocionado com a vitória da elfa. O grupo comemora na taverna, e Vulcan, empolgado, propõe formar uma equipe permanente. Envergonhada, Ara adiciona que alguém deve cuidar da armadura de T. O gato, percebendo isso, pega a mão dela e coloca na do ferreiro, sinalizando que concorda com a proposta de equipe oficial. A celebração fica ainda mais animada, mas Ara e Vulcan bebem tanto que acabam dormindo um em cima do outro, esmagando o pobre Tama, que, sem conseguir se mover, ouve os estranhos sonhos felinos deles. Tama, chocado com o que ouve, foca seus pensamentos e avalia seu status, encontrando uma opção de evoluir para uma segunda forma. Ele se pergunta se tornará um Bemomoth, reconhecido por todos, o que poderia fazer com que sua mestra o abandonasse. Alternativamente, ele pensa que virar um gatinho pequeno permitiria que ele ficasse ao lado de Ara para sempre. No dia seguinte, ainda na forma de gatinho, Tama e Ara testemunham dois homens espancando uma garota indefesa, acusando-a de roubo. Ara se aproxima, e quando os homens veem Tama, o gato que derrotou Casmin, eles saem correndo. Ara ajuda a garota, Lala, que evita responder perguntas sobre seus pais. Ara convida Lala para se juntar a eles e a leva para uma igreja, onde as crianças reconhecem e cumprimentam a elfa. Uma freira concorda em cuidar de Lala, enquanto Tama admira a compaixão de Ara, reforçando seu voto de protegê-la. Mais tarde, Ara e Vulcan visitam a Guilda dos Aventureiros, onde Arnold concede a Ara um título de rank C. No entanto, a recepcionista menciona vários desaparecimentos em Leonar, todos ligados a demônios, e ninguém voltou. Ara pede mais detalhes a Arnold. Na manhã seguinte, o gatinho acorda no seu travesseiro favorito, esfrega o rosto na dona pedindo carinho, e dá uma lambida na orelha dela. O resultado? Um som estranho sai dela, e o Tama, em choque, pula da cama como se tivesse visto um fantasma. Ara, toda feliz, pede mais carinho, mas o bichano fica desconfiado. Mais tarde, eles visitam Vulcan, que recebe os dois com um sorriso caloroso. Tama, ainda tentando entender as orelhas de tigre da moça, observa curioso enquanto Vulcan se aproxima. Depois de ouvir falar tanto sobre ele, o gatinho finalmente o conhece. Ara apresenta Tama, e Vulcan, encantado com o gatinho, pede para segurá-lo. Resultado, mais uma vítima do charme felino. Vulcan comenta que a arma de Ara ainda está no forno, mas ela pede algo bem resistente, uma armadura para Tama. Vulcan, animadíssimo com o desafio, começa a trabalhar. Ele tira as medidas do gatinho e planeja um ajuste mágico para acompanhar o crescimento dele. Enquanto Vulcan trabalha a noite toda, Ara convida Tama para uma aventura, e o gatinho promete protegê-la como um verdadeiro herói. No dia seguinte, com a armadura pronta, Tama experimenta. O resultado? Ara quase tem um colapso de fofura com o visual do pequeno guerreiro. Tama, o gatinho heróico, fica de boca aberta ao descobrir que Vulcan fez toda a armadura em um único dia. Mas logo a conversa muda para o verdadeiro problema: as espadas de Ara. Além de pesadas, estão prestes a quebrar de tanto serem reforjadas. Ara lamenta o drama, já que mesmo com a ajuda de Vulcan, ela ainda luta para usá-las decentemente. Vulcan, com um plano esperto, sugere formar um time temporário para observar Ara em ação e resolver o problema. Time montado, Vulcan já chega arrebentando, esmagando o primeiro Goblin com seu martelo como se fosse uma barata. O segundo monstro tenta alguma coisa, mas é derrotado rapidinho. Tama, impressionado, começa a pensar: será que a força lendária dos tigres está no DNA dela também? A terceira rodada é contra um Goblin que lança um feitiço de fogo na direção de Vulcan. Mas ela resiste como se fosse nada e revida com um soco flamejante que manda o monstrinho direto pro além. Ara, curiosa, pergunta como ela fez aquilo. Vulcan explica que é uma habilidade encantada que vem de seu conhecimento de forja. E aí chega a hora do chefe. Um orc enorme aparece. Vulcan vira para Ara e diz: sua vez, campeã. Ara hesita, mas reúne coragem e ataca. Só para o orc contra-atacar como se dissesse: é só isso que você tem? Tama, vendo sua dona tremer como uma vara verde, não pensa duas vezes.
Ele se joga na batalha com seu corpo de ferro, ou pelo menos é o que ele acha que tem, pronto para proteger Ara custe o que custar. Com isso, Tama prova que não é só um gatinho fofo, mas também um verdadeiro escudeiro felino. A batalha continua, e o time vai descobrindo que, juntos, podem superar qualquer obstáculo, ou pelo menos tentar. Tama, o gatinho corajoso, bloqueia o machado do monstro com seu escudo mágico, deixando o caminho livre para Ara. Ela dá outro golpe e acaba com a luta. Mas, peraí, por que a cara de velório? Ara não parece nada feliz, e Vulcan percebe o motivo. Aquelas espadas longas estavam atrapalhando mais do que ajudando, deixando a elfa toda desajeitada. Disposta a melhorar, Ara pede conselhos, e Vulcan sugere enfrentar um monstro no próximo calabouço, o treino perfeito. Ao chegar lá, Ara dá de cara com Roper, um monstro cheio de tentáculos, e o Tama já tá com os bigodes tremendo de preocupação. Vulcan explica que esse confronto vai obrigar Ara a se mexer melhor e se concentrar nos movimentos. Ara avança contra o Roper, mas logo tem que recuar, porque os tentáculos atacam como chicotes. Depois de um golpe, a espada da mão direita voa longe. Agora com apenas uma lâmina, ela fica mais ágil, desvia com mais facilidade e começa a acertar os ataques. Só que, do nada, o monstro quebra sua espada, deixando-a completamente desarmada. Vulcan, sem perder tempo, joga uma adaga e a lâmina quebrada para Ara. A elfa não pensa duas vezes. Com estilo e rapidez, ela usa as duas armas improvisadas e derrota o Roper, mostrando que é possível vencer com criatividade e persistência. Depois de derrotar o primeiro Roper, Ara já parte para o próximo alvo como um furacão, agora com apenas uma espada e o dobro da velocidade. Observando os ataques lerdos do monstro, ela percebe o que a atrapalhou antes e aproveita para desferir vários golpes certeiros, até cortar alguns tentáculos. Mas aí, surpresa! Das feridas sai uma substância gosmenta que cobre Ara quase inteira. Furiosa, ela grita que esse tipo de coisa é privilégio exclusivo do Tama. Tomada pela raiva, Ara corta todos os tentáculos do monstro e ainda divide o corpo dele ao meio, batizando o golpe como Lâmina do Vento. Enquanto Tama assiste encantado com a performance digna de uma mestre das espadas, ele percebe algo interessante no corpo do Roper. Sem pensar duas vezes, dá uma mordida no monstro gosmento, apesar do gosto horrível, e adquire poderes bizarros, invocar tentáculos, espalhar muco infinito e cruzar espécies. Enquanto isso, Ara ainda está furiosa e continua esfaqueando o cadáver do Roper, repetindo que só Tama deveria fazer coisas do tipo. Depois da luta, ela decide adotar duas espadas longas em homenagem àquela batalha insana. Uma coisa é certa, ninguém brinca com Ara e Tama sem pagar o preço. Apesar de Ara decidir que gosta mais de armas curtas, Tama concorda com sua mestre e dá uma afagada carinhosa no rosto dela. Vulcan, toda confiante, anuncia que Ara já está pronta para descer mais fundo no calabouço. Mas antes de seguirem em frente, a ferreira sugere uma pausa estratégica e leva o grupo a um ponto seguro dentro da caverna. Lá, um monstro está contido graças à Pedra Filosofal. Ao ver a pedra mágica, Ara lembra do ataque ao seu vilarejo, mas rapidamente joga o flashback no lixo e vai limpar a bagunça deixada pelo Roper. Com um pouco de água por perto, ela aproveita para tomar banho e tira a armadura. Tama, como o cavaleiro dedicado que é, vira o rosto, porque autocontrole é fundamental. Só que Ara, do nada, chama Tama para o banho, e ele entra na água junto com as duas mulheres. Enquanto relaxam, Ara pergunta a Vulcan sobre o que aconteceu com o grupo principal dela. A ferreira explica que a galera se separou, uns mudaram de ideia sobre a aventura e outros engravidaram. E ainda manda um alerta hilário: cuidado com cruzamentos com gatos elementais. Tama, lembrando que ganhou esse poder bizarro do Roper, fica se perguntando o que raios isso tem a ver com futebol. Vulcan finaliza com uma previsão: quando Tama amadurecer, ninguém vai conseguir pará-lo, e ele talvez até tente roubar uma. O quê? Fica no ar. Tama, como bom cavalheiro, promete que nunca vai aprontar com Ara, mas ela, toda confiante, acha a ideia até interessante e torce para que seu gatinho cresça rápido e seja só dela antes de qualquer outra pessoa. O grupo continua sua jornada e dá de cara com um Minotauro nível C+. Ara olha para o monstrão e já sente a espinha gelar, mas Vulcan manda um relaxa, eu tô de olho. Esse seria o teste final da área. Com coragem, e talvez um pouco de desespero, Ara parte para cima usando sua técnica Lâmina do Vento, mas só consegue dar uma coçadinha na fera. As coisas ficam tensas, e Vulcan tenta intervir com seu martelo poderoso, mas o touro se defende com um escudo. Ara insiste com sua nova habilidade, e no terceiro golpe consegue cegar o monstro. Furioso e desorientado, o Minotauro dá uma martelada na parede, fazendo uma chuva de pedras cair em Vulcan. É nesse momento que Tama entra no modo Herói Felino. Ele usa seus poderes para limpar os escombros e salvar a ferreira. Enquanto isso, Ara aproveita a brecha, parte para cima e fura o peito do Minotauro, finalizando a luta como uma verdadeira campeã. Ela fica surpresa por ter derrotado um monstro de rank C+, enquanto Vulcan, ainda impressionada com o salvamento épico de Tama, reconhece que o gatinho tem mesmo muita força. Depois de um dia cheio de emoções, o grupo volta para casa, exausto, mas vitorioso. O grupo vai até a guilda para entregar os despojos para o Arnold, que fica tocado com a vitória da elfa. Aí, começa a festa na taverna, e Vulcan, toda empolgada, sugere formar uma equipe fixa. Ara, um pouco sem jeito, comenta que alguém vai ter que cuidar da armadura do Tama. O gatinho, esperto como sempre, pega a mão dela e coloca na de Vulcan, já deixando claro que ele está dentro da equipe.
A festa esquenta tanto que Ara e Vulcan, que já estavam nas nuvens, acabam caindo no sono uma em cima da outra, esmagando o pobrezinho do Tama, que, sem conseguir se mover, ouve os sonhos felinos malucos das duas. E, claro, a cabeça do gato começa a funcionar. Ele pensa em evoluir para um Bemomoth, mas aí fica preocupado que sua dona vá largá-lo, já que um monstrão desse seria um baita chamariz. Pensando bem, ele cogita que virar um mini gatinho poderia ser uma boa, já que ela ia querer ele perto de si para sempre. No dia seguinte, ainda na forma de gatinho, Tama e Ara veem dois homens batendo em uma menina indefesa, acusando-a de roubo. Ara se aproxima, e quando os caras veem o Tama, o famoso gatinho que derrotou o Casmin, saem correndo de medo. Ara, toda bondosa, ajuda a garota Lala, que escapa da situação. Ara, com seu coração de ouro, convida Lala para se juntar ao grupo e a leva até uma igreja. Lá, as crianças reconhecem a elfa e a saudam, e uma freira se oferece para cuidar da garota. Tama, todo emocionado com a bondade de Ara, reforça sua promessa de protegê-la, porque, né, se a dona for boa assim, ele precisa ser o melhor gatinho protetor do mundo. Depois, Ara e Vulcan vão até a Guilda dos Aventureiros, e Arnold, todo pomposo, dá a Ara um título de rank C. Porém, a recepcionista menciona uma série de desaparecimentos em Leonar, todos ligados a demônios, e ninguém voltou para contar a história. Ara, cheia de curiosidade, começa a fazer um monte de perguntas sobre o caso, deixando o pessoal da guilda em choque. Vulcan, vendo Ara tão empolgada em querer resolver tudo sozinha, começa a se preocupar, achando que talvez ela não esteja pronta para essa missão. Mas Ara, firme como sempre, decide que vai agir antes que mais pessoas sumam. Ao ver a determinação dela, a Vulcan, de boa vontade, diz que vai ajudar no que for necessário. Nesse momento, Arnold menciona que logo alguma companhia mercenária pode recrutar as duas, e é aí que um jovem em uma túnica entra na guilda. Ele se apresenta como Cedric, e, claro, todos os aventureiros já começam a se perguntar o que ele quer com isso. Cedric, o filho mais velho do Duque, foi logo reconhecido por sua habilidade em gerenciar Laban. Ele cumprimentou Vulcan com um caloroso oi, sumida, e garantiu a ela e a Ara que logo iriam lutar juntos. Enquanto isso, T, que estava ali só pela comida, lembrou-se de quem Cedric era na época da guerra conhecida como Ragnaro, onde, mesmo com muitas perdas, a humanidade venceu os demônios graças a um garoto poderoso chamado Grande Mago, que virou herói e praticamente ganhou o título de lenda viva. Enquanto todo mundo estava empolgado, Ara estava mais preocupada, pensando, meu Deus, nossa turma é pequena demais para enfrentar tudo isso. Mas Arnold, todo encantado pelo charme de Cedric, tentou acalmá-la dizendo que o cara podia impressionar qualquer um. Ara, que estava praticamente colada nele, não perdeu tempo e perguntou se eles eram um casal, e Vulcan, todo natural, confirmou. O pobre do T estava ali, tentando entender o que estava acontecendo, já que até aquele momento ele tinha ficado quietinho. Quando voltaram para casa, T percebeu que seu mestre estava tenso, o que fazia sentido, considerando os perigos que estavam por vir. Akiro, o gato, porque todo herói precisa de um gato, né? Deu uma lamida terapêutica na cara da elfa, como se dissesse fica tranquila, e ela retribuiu com um beijo no bicho. O T, meio confuso, só ficou lá, esperando que a viagem começasse logo. No caminho, a turma fez novos amigos. Dani, o cara de cabelo prateado, Howard, o monstro humanoide, porque todo grupo precisa de um monstro, Ken, o ruivo animado, e Marieta, que ficou a cargo de carregar o Tama, o gatinho fofo que encantou todo mundo. Marieta e a galera se revezaram para carregar o Tama, porque, né, ele é irresistível. Mas a paz durou pouco, porque um bando de orcs bloqueou o caminho. Cedric pediu para Dani dar conta da situação e, com um sorriso no rosto, o espadachim derrotou todo mundo, sem usar uma única habilidade. Vulcan, super curioso, perguntou sobre os poderes de Dani, e Ken explicou que ele não usava nada, tipo, nem uma magia ou truque de circo. Ara, de olho em tudo, percebeu o poder monstruoso dos heróis do Ragnaro, e Tama, mais animado que nunca, já estava sonhando em lutar ao lado de Dani. Quando a noite caiu, eles chegaram na Vila Leonar, onde as pessoas estavam mais sumidas que comida em churrasco de família. Cedric foi mais reconhecido do que herói de novela, e o morador contou que vários vilarejos estavam desaparecendo, com uma turma de busca tendo se perdido nas ruínas. Além disso, uma garota tinha sido raptada na noite anterior. Ao ouvir isso, Ara ficou pensativa, lembrando da invasão de sua terra natal. O líder da vila, com cara de A Última Esperança, disse que os cavaleiros de Cedric eram a última chance de salvar a vila. Sabendo que os guerreiros estavam acabados, os moradores rapidamente serviram uma refeição que parecia mais um por favor, não morra aqui. Depois de comer, Ara e o resto da turma se prepararam para o descanso. Mas com certeza não seria uma noite tranquila. Quando T perguntou por que seus companheiros tinham virado cavaleiros, Dan explicou que sua família era mais pobre que fundo de poço, então ele entrou para pagar dívidas. Howard fez o mesmo. Ken estava correndo atrás de dinheiro para o remédio da irmã e Marieta queria libertar o pai da escravidão. Ara, que estava toda vamos conhecer o sofrimento alheio, ficou tão triste que quase pediu desculpa, mas os cavaleiros estavam tranquilões, como quem diz eu sou feliz assim, sem dívida e com a espada na mão. Cedric, sendo bem direto, revelou que não tinha tempo para amor ou obrigações familiares. Então, como bom filho do Duque, entrou para a ordem por falta de opção melhor e descobriu que adorava matar monstros. A sinceridade dele fez a galera ficar tipo, será que é isso mesmo? Depois de um jantar digno de comida de rua, era hora de tomar banho. As meninas foram lá lavar o cabelo e a galera masculina, mais curiosa que internet sem Wi-Fi, tentou espiar.
Mas T, com a visão de águia, pegou os dois e, com um grito feroz, fez Dani e Howard correrem mais rápido que notícia de fofoca de celebridade. Cedric, vendo a cena, ficou só observando os outros, todo curioso sobre a animação deles para a viagem, mas ele, como bom cavaleiro antissocial, não entendia muito bem esse entusiasmo. Após o banho, os aventureiros se prepararam para se aventurar ainda mais no labirinto de Leonard, sem saber que as coisas estavam prestes a ficar mais interessantes. Enquanto isso, uma criatura observava tudo, tipo, esses invasores aqui não passam de um lanchinho. O plano dela era só ganhar força e meter a mão na massa. E logo, um bando de lobos do mar bloqueou o caminho dos aventureiros. Howard, o tanque, o cara que gosta de se colocar na frente de todo mundo, foi lá com seu escudo enorme e usou um grito desnecessário para atrair a atenção dos lobos, dando espaço para os outros lutadores. Cedric, com sua espada, mostrou que não é só pose, e Yara, não querendo perder a diversão, também foi para a luta. Enquanto todo mundo estava nessa, T, que já estava pensando em dar um grito poderoso, pensou melhor e decidiu atacar com água mesmo. Com um golpe certeiro, perfurou um lobisomem e derrubou mais dois rapidinho. Os aliados, chocados, olharam para ele como quem diz que isso, o gato tem poder elemental. O monstro observador ficou tão impressionado com a velocidade da derrota que até pensou em usar mais armas ou ir ele mesmo para o combate, porque os intrusos não podiam continuar livremente. De volta aos heróis, todo mundo estava babando nas habilidades elementares do Tama, e Yara, completamente encantada, já estava se declarando tipo Tama, você é a minha inspiração de vida. Tama estava lá, todo forte, e Yara, hipnotizada, parecia que queria declarar o amor eterno. Mas T, com seu bom senso, resistiu à tentação e lembrou que ainda estava sob o comando de seu mestre. Logo depois, chegaram a uma sala com uma atmosfera pesada, tipo agora a coisa ficou séria. Cedric, sempre atento, parou a turma e avisou que as coisas iam complicar. Foi aí que apareceu o tal do Barel, um demônio sobrevivente que estava ali para se vingar da família. Dani logo acusou Barel de estar atrás de vingança por causa de Leonard, mas o demônio disse que Leonard era só o aquecimento de um plano ainda maior. E, claro, para deixar a situação ainda mais tensa, Barel invocou Trolls para atacar. Cedric, percebendo o poder dos Trolls, mandou a galera se dividir, e Barel fez uma parede mágica para separar o Tama dos outros, porque, quem não quer separar um gato dos amigos? Aí veio o primeiro Troll, cheio de energia, e foi direto para cima do Tama. Só que o gato, como quem não quer nada, arrancou o braço do Troll na hora. Mas, claro, o Troll regenerou o braço instantaneamente, porque ser Troll é ter regeneração infinita. Surrou de Tama, Cedric confiou em seu time para fazer a fuga, com a esperança de que o Ru soubesse como quebrar cercos. Cedric, então, puxou a espada e, com magia das trevas ao redor, riu como um vilão de desenho animado e foi direto nos Trolls, destruindo dois deles com tanta facilidade que até os Trolls ficaram sem reação, sendo removidos do campo de batalha de uma vez. Barel, vendo aquilo, já começou a suar frio. Barel, todo metido, revelou que estava usando magia proibida, um poder que só o grande mago usava na guerra de Hurok. Mas, claro, ele só deu um sorriso maligno, tipo vai ser divertido, pelo menos para mim. Tama, achando que ia arrasar com um ataque de guerra de pedra, logo percebeu que os Trolls estavam mais para tanques de RPG, curando-se instantaneamente. Aí, o gato pensou em evoluir para uma forma mais forte, mas ficou na dúvida porque isso significava perder sua conexão com a Ara. Então, ele teve uma ideia melhor, soltou um rugido de fogo, queimando os Trolls e impedindo que se curassem. E não é que deu certo. Os Trolls caíram, e Barel, irritado com os ataques do gato, já estava se preparando para outro golpe. Vulcan, o ferreiro, foi lá com o martelo, tentando dar um golpe de mestre, mas Barel desviou e, claros, zombou do martelo lento, como se fosse um brinde de loja de mágica. Ara, vendo a brecha, tentou atacar com uma faca, mas Barel a bloqueou com o próprio punhal, dando risada de como o martelo era lento, tipo cara, cansa só de olhar. Então, Vulcan, como um bom amigo, levantou poeira para dar uma cegada no Barel. Ara, aproveitando a oportunidade, correu e fincou a faca no peito do demônio. Barel, pensando que a ferida era superficial, logo se surpreendeu quando a lâmina de Ara brilhou e aumentou o dano, fazendo ele ajoelhar de dor. E o pior, Barel, querendo dar o troco, cravou seu punhal, deixando a rival com uma ferida profunda, muito mais feia do que um simples corte. O grupo corre em volta da elfa enquanto Tama fica todo paranoico, achando que a arma está envenenada. Barel, lá no cantinho, ainda de pé e com aquele sorriso de sou foda, solta um discurso de que a humanidade vai cair quando o verdadeiro poder voltar. Mas, antes que ele termine de falar, o demônio vira pedra e se despedaça feito biscoito de polvilho. E aí, para piorar, o veneno vai subindo pelo braço da Ara, e Cedric já reconhece logo o veneno de dragão. Sério, quem é que conhece veneno de dragão? Howard, sem perder tempo, coloca o ferimento contra o escudo e todo mundo sai correndo para a cidade em busca de ajuda. Dr. Leonard, todo dramático, avisa que o veneno de dragão é fatal em 1 dia e meio, e que ninguém nunca conseguiu curar isso, a não ser que consiga o olho de um dragão da terra. O time até pensa em caçar o dragão, mas Cedric, com aquele jeitão de não temos tempo para essas coisas, decide que não rola. Ara, sentindo a dor, começa a ficar agoniada. T, desesperado e com a culpa pesando, decide que vai derrotar o dragão, mesmo que, no fundo, ele saiba que, se depender dele, vai ser mais uma confusão.
A criatura, percebendo a coragem do gatinho, não pode deixar de rir, lembrando que da última vez ele fugiu com o rabinho entre as pernas. Mas, T, com toda sua força elemental, não vai dar o braço a torcer e vai até o fim. O dragão, achando que T ainda é o mesmo fraquinho de antes, já começa com as piadinhas, mas o nosso herói está decidido a mostrar que ele tem mais poder de gato do que nunca. Enquanto isso, lá na cidade, o resto do grupo se prepara para a possível caça ao dragão. Todos estão tensos, porque sabem que o veneno está se espalhando rápido e a Ara está quase dando tchauzinho para esse mundo. No entanto, com a confiança do T, eles têm esperança de que tudo vai dar certo, ou pelo menos, que vai ser uma baita aventura, com muita confusão no caminho. T continua seu duelo com o dragão, trocando farpas e ataques com mais fogo, literalmente, do que nunca. Ele já percebe que, por mais forte que o dragão seja, ele não vai deixar a Ara na mão. No final, T finalmente consegue atingir o ponto fraco do dragão, fazendo-o murchar igual balão furado. A vitória é sua. Ou será que é apenas o começo de mais encrenca para o grupo? De qualquer forma, tudo isso vai ser lembrado em uma daquelas histórias épicas, tipo um gato derrotou um dragão. Quem diria, né? E agora, com a missão cumprida e a Ara salva, a galera vai continuar em sua jornada, mais unidos do que nunca, ou até que a próxima confusão apareça. Força não era o suficiente, então ele decide se transformar em um Bemomoth completo. Exatamente, aquele monstro gigante, mais forte que um elefante, mais feio que qualquer pesadelo. Quem precisa de um upgrade no nível de gato, quando pode virar uma máquina de destruição? Após ganhar sua forma monstruosa, Tom ataca com o temido rugido de chamas, mas o dragão mal liga. Em vez disso, o bicho devolve o ataque com cabeçada feroz que quebra as defesas de Tama e, de quebra, quase arranca seu pescoço fora. Tudo parece perdido, e o dragão já tá comemorando. Mas isso era o plano do Tama o tempo todo. Plot twist. Fingindo derrota, Tama revida com sua lâmina de fogo, metendo um golpe direto no olho do dragão com sua cauda flamejante e encerrando o show. Sem perder tempo, Tama pega o olho do dragão pro seu mestre. Só que, do nada, ele volta à sua forma felina, quem diria? Meio confuso, mas sem tempo para chorar, ele guarda o dragão na mochila mágica e voa de volta pros amigos. Enquanto isso, Ara tá nas últimas, o veneno tá quase acabando com ela. Vulcan e o resto da galera choram desesperados até que bum! Um barulho gigante sacode tudo. Quando eles saem, encontram Tama ferido, mas triunfante, em cima do dragão. É uma cena bizarra, mas Cedric logo manda todo mundo agir rápido. Ara recebe tratamento, mas sofre tanto que acaba sonhando com seu passado traumático. Aos 13, sua vila foi atacada por demônios atrás da Pedra Filosofal, sempre ela, que mataram todo mundo que resistiu. Fugindo pro mato, ela foi pega pelos demônios, que queriam a localização da pedra. Quando tudo parecia perdido, um gato elemental apareceu e salvou o dia. Desde então, ela passou a amar gatos. De volta ao presente, Ara tá lutando para sobreviver, com seus amigos cuidando dela de perto. Arnold, seu parceiro, abraça com tanta força que parece que nunca mais vai soltar. O tempo passa, mas o veneno era tão forte que Ara ainda não tá 100%. E assim seguimos. Tama, depois de dar uma reviravolta épica, entra numa masmorra local e começa a refletir sobre como salvou a área. No entanto, percebe que, de maneira totalmente inesperada, sua forma de monstro tinha sumido. Ele usou a transformação sem entender nada, mas, olha, até que deu sorte. Depois de derrotar o dragão da terra, ele descobriu que sua habilidade de evolução sumiu, mas os poderes do dragão ficaram com ele. Aí, testando esses poderes novos, ele se depara com um minotauro e começa a dançar de esquiva da clava do bicho. Não só isso, ele ataca com suas garras de besta espectral, dando um rasgo nas costas do minotauro. Depois, ele usa um golpe chamado Fang do Dragão, que invoca uma boca monstruosa só para dar uma mordida e atirar o minotauro para longe. Tama, observando a sua própria força, sente que agora é praticamente um ser de outro nível, mas decide guardar a bênção do Rei Leão para depois. De repente, passos humanos se aproximam da sombra e, quando a luz aparece, ele vê uma moça. A mulher diz que finalmente encontrou o homem forte dela, enquanto cheira o capacete de Tama, que foi parar onde não deveria. Ela pergunta por que ele voltou à forma de gato, ao invés de manter a forma monstruosa. Tama, perplexo, não entende nada e fica com aquela sensação de isso me é familiar. A mulher, então, destrói o capacete e parte para cima dele, que, no instinto, sai correndo e se joga numa toca para escapar. Ela até tenta pegar ele, mas falha e promete caçá-lo de novo. Tama, mais perdido que nunca, volta para casa, se escondendo no seu cantinho favorito e pensando, essa mulher é doida, mas aos olhos dela. Ah, isso me lembra o dragão da terra. Dá aquele calafrio na espinha. No dia seguinte, Ara, toda cheia de estilo, escolhe uma roupa bonita pro piquenique. Chegando ao campo de flores perto do mar e pegando framboesas fresquinhas, tudo vai bem até que ela menciona a recuperação dela. Ela ouve que, quando o corpo do dragão da terra foi encontrado, Tama estava ferido junto com ele. Por um momento, a elfa até cogita que o gato dela talvez não seja tão gato assim. Ara, depois de derrotar a criatura, dá uma risadinha e decide descansar na grama, refletindo sobre como sempre precisa ser resgatada, seja pelo Vulcan, pelo grupo do Cedric ou por outros. Ela lembra do ataque à sua terra natal, e como os demônios miraram no gato elemental. Mas, quando ela voltou à consciência, percebeu que o São Guerreiro da Espada tinha acabado com os 3 demônios sozinho e salvado a vila, trazendo paz pra galera.
Desde então, Ara jurou que um dia ia ser uma guerreira top e proteger os fracos. Só que, até agora, não foi bem assim. Enquanto pensa nisso, a elfa quase chora. Tama, o gato, com aquele jeito de quem conhece a dona, esfrega no braço dela, tentando consolar. Ara, mesmo meio triste, sente que ele tá lembrando ela de que foi ela quem derrotou o demônio Barrel Asteroth. Lá no fundo, ela percebe que nunca é boa em reconhecer suas próprias vitórias. Depois do piquenique, os dois vão até a oficina do Vulcan pegar um carregamento de equipamentos, tudo graças à recompensa por derrotar Asteroth e à venda das bugigangas que pegaram dos trolls que o Vulcan comanda. Ara, com uma graninha extra, manda fazer umas armas e armaduras super resistentes e leves, feitas de um material chamado Orchalon, que é o verdadeiro padrão dos deuses da durabilidade. Ela veste sua armadura novinha, leve mas robusta, e sente a mistura perfeita de aço com o não vou não. E aí, o trio segue viagem rumo à masmorra, e no meio do caminho, Tama dá a bênção do Rei Leão pro grupo, aumentando a resistência ao fogo e ao gelo, além de deixar o pessoal mais leve, tipo uma dieta mágica. Ara já sabe que vai ser um sucesso. O fiel companheiro de Ara tá todo focado em garantir que ela se recupere 100% e fique pronta para a expedição. Quando o time encontra um Goblin, Ara dá o troco rapidinho, sem usar técnica nenhuma. A velocidade dela é tão absurda que o monstro nem percebe e já perde a cabeça. Depois de concluir o trabalho, o atacante até admira o equipamento novo de Ara, feito pelo amigo ferreiro dela e com o buff do Tama, mas a paz não dura muito. Risadinhas maléficas começam a ecoar. É a alma maluca que estava atrás do Tama no dia anterior, e ela jura que o destino dela é ficar com o gato. Ara, sem entender nada, pergunta se a mulher é uma aventureira das ruínas, mas Vulcan acha que o estilo dela não condiz com isso. A mulher diz que nasceu das sombras, não tem nome e nunca ouviu falar de ruínas. Vulcan já começa a achar que ela tem amnésia. Desesperada e meio maluca, a mulher deixa claro que quer o gato forte, mas Ara solta real. Tama é só um gatinho, não vai fazer filhote não. Quando Tama interage com os melões de Ara, a mulher percebe que ele tem dona e fica frustrada. Mesmo com essa vibe meio doida, Ara oferece abrigo pra mulher, dizendo que ela pode ser um alvo fácil de traficantes. A mulher pergunta se pode ficar com o Kitten se juntar-se ao grupo, e Ara, no maior espírito de não vou deixar você machucar meu gato, concorda. Tama fica nervoso, mas no fundo, agradece a bondade da mestre. Na volta pra casa, Vulcan pergunta como a mulher quer ser chamada. Ela, toda sem graça, diz que tanto faz. Então, Ara resolve chamá-la de Estela, que significa beleza na terra dela. Vendo que Tama respondeu bem ao nome, a mulher aceita e começa a se chamar Estela. De noite, enquanto eles dormem, Tama ouve a voz de Estela dizendo para ele acordar. Finalmente, ela consegue falar com ele. A voz ecoa na cabeça do Tama, e ela já sabe que o gato entende a língua humana. E aí, a confusão continua. Tama fica todo perdido, sem entender nada, quando vê a mulher viva na frente dele, apesar de ter a matado antes. Ela fica ofendidíssima por ele não reconhecer ela, mesmo depois de 2 encontros no labirinto. Aí, a ficha cai e Tama percebe. Estela é, na verdade, o dragão da Terra. Estela começa a contar sua história. Ela apareceu nesse mundo nas profundezas do labirinto e logo percebeu seu poder absurdo. Mas, como boa dragão, ela achava que ninguém poderia vencê-la, até que um Bemomoth com uma habilidade de ressurreição a derrotou. Depois disso, Estela foi morta por Tama, mas renasceu como humana no mesmo labirinto. Ela pegou as roupas de um guerreiro caído, achou o elmo perdido do gato elemental e começou a vagar por lá, em busca de vingança contra quem a derrotou. Tama acha que ela quer vingança, mas Estela solta. Não, eu não quero brigar não, na real. Eu sou apaixonada pelo cara que me derrotou. E aí, com toda a ousadia, Estela parte pra cima dele, querendo se alimentar da energia do gato. Mas Ara, nossa heroína, aparece na hora, faz uma barreira e manda Estela correr de medo. Ela deixa claro, o Tama é meu e não vai ser entregue pra você, por enquanto. Enquanto Estela se retira, ela manda um recado telepático pra Tama, dizendo que o ama. Tama, por sua vez, reflete. Embora Estela pareça humana, no fundo ela ainda é um dragão. E um verdadeiro monstro. Na manhã seguinte, Ara levou Estela para tomar café da manhã, e, ao experimentar comida de verdade pela primeira vez, Estela quase perdeu a cabeça. Mas logo ela se recomposou e teve mais uma conversa interna com Tama. Depois, Ara levou para dar uma volta pela cidade, na esperança de que isso despertasse algumas lembranças que ela alegava ter esquecido. A única coisa que Estela lembrava era o choque de ver Tama saltando para os seus Golden Gloves. Ela insistiu que esse era o único mistério que queria desvendar. Isso fez T perceber que estava achando Ara mais forte do que ele. Ara então sugeriu que Estela se tornasse uma aventureira para ajudar. Antes de continuar, ela levou até a loja de Vulcan para embrulhar os canhões de plot dela. Ambas estavam meio desconfiadas da decisão dela de se vestir como uma, bem, vamos dizer, uma modelo de site adulto, mas Estela adorou como o traje mantinha seus melões aconchegantes e quentinhos. Ara perguntou sobre armas para Estela, mas ela dispensou a preocupação e soltou suas habilidades de meio dragão. T percebeu que ela ainda mantinha a força de sua vida passada. As meninas continuaram mexendo nas peças de Estela até que ela finalmente disse para Vulcan parar e se concentrar em encontrar a arma ideal para seu poder. Depois de um tempo, ela escolheu um escudo projetado para gigantes. T questionou por que ela não tinha escolhido uma espada, e ela explicou que perder para ele lhe ensinou o valor de uma boa defesa. Depois, ela achou uma espada para complementar o escudo, e os três foram para o dungeon testar as armas.
Ara pediu para Tama vigiar Stella, mas antes que Vulcan pudesse bolar uma estratégia, Stella correu para a batalha e se deparou com 3 goblins saboreando uma refeição tranquila. Eles logo a atacaram, e Vulcan e Ara pediram para ela ficar atrás de Tama. Mas ela não perdeu tempo, avançou e, sem pensar 2 vezes, largou as armas e destruiu 2 goblins com suas garras afiadas. Quando o último goblin tentou atacar, Stella o pegou de jeito. Stella, com sua espada, mandou o goblin para o reino das sombras, deixando as meninas paralisadas de tanto choque. Enquanto isso, Tama percebeu que Stella havia renascido com as mesmas habilidades da vida anterior. Sem mais goblins para lutar, Stella ficou irritada e soltou que só queria adversários mais difíceis. Então, elas decidiram se aventurar mais fundo na masmorra, onde logo encontraram 2 orcs. O primeiro foi jogado na parede com estilo, e o segundo, mais indeciso, hesitou e, bom, acabou virando um molho de vísceras no corredor. Elas seguiram em frente e chegaram a uma área infestada por blobs de bactérias. Antes que Ara pudesse avisar, Stella já estava saltando na direção dos blobs. Só que os tentáculos deles foram um choque, fazendo um arrepio percorrer sua espinha. Tem então resolveu dar uma lição, mostrando o que aconteceria com os melões dela se fosse derramada alguma coisa nela. Isso fez Stella querer atacar de forma ainda mais imprudente. Mas o blob, esperto, pegou sua espada e a manteve afastada, antes de jogar um suco de amor nela. No segundo seguinte, Stella perdeu o controle, e Ara e Vulcan correram para ajudar. Mas Tama percebeu que a reação de Stella estava mais ligada aos instintos de dragão dela. O blob, por sua vez, usou um tentáculo para prender as meninas e então liberou um blast de água poderoso, dando início ao reinado de terror do blob. Após recuperar a compostura, Stella se sentiu completamente boba por ter sido tão fraca, e Tama foi lá, consolando-a e jurando protegê-la de todo o mal. Esse juramento fez até mesmo a lesma de Stella chorar uma quantidade excessiva de baba. Finalmente, Stella aceitou a ajuda de Vulcan, que prometeu guiá-la para se tornar um verdadeiro trunfo para o time. Essa conversa fez ela relembrar todas as aventuras que já havia destruído no passado, lembrando da força imbatível que elas tinham quando estavam unidas. A força que Stella sentiu a encheu de uma empolgação tremenda. Nesse exato momento, Ara sucumbiu ao caos de seus pensamentos intrusivos e, em um surto, pediu a Tama para usar seu tentáculo e mexer nos canhões de plot dela. Antes que Tama pudesse processar o absurdo da situação, Ara já tinha começado a tirar a armadura como se não houvesse amanhã. Por sorte, Vulcan interveio a tempo e a contornou antes que a situação ficasse ainda mais quente. Depois disso, eles retomaram a expedição pela masmorra, em busca da próxima vítima. Após uma pausa estratégica para definir qual seria o papel de Stella nas manobras do time, eles se depararam com um grupo de orcs. Stella, com seu escudo, resolveu provocá-los. Um orc, com a inteligência de uma pedra, mordeu a isca e avançou com uma agressão sem noção. Mas Stella, em um movimento rápido, cortou o braço do orc com um golpe certeiro. Quando foi dar o golpe final, o desgraçado fugiu em pânico. Mas Stella, com a determinação de quem não dá ponto sem nó, foi atrás dele. T ativou sua habilidade mágica para fortalecer a magia de Ara e Vulcan, enquanto também intensificava o desejo de Ara pelo berinjelão de Tama. A coisa ficou feia quando todos os monstros na frente deles foram despachados rapidamente, até que encontraram um banho quente. Claro, não demorou muito para Tamama começar a lutar contra seus próprios demônios internos enquanto admirava novamente os melões delas, que ainda estavam na cara dele. Após uma análise cuidadosa, ele finalmente decidiu relaxar com os melões de Ara. E, como se não bastasse, Stella usou seus próprios melões de dragão, disputando a atenção de T, com a certeza de que ela poderia ser melhor para ele do que Ara. Claro, Ara não concordou nem um pouco, o que gerou mais confusão. A disputa entre Ara e Stella esquentou de uma maneira impressionante. Vulcan tentou dar um jeito na briga, sugerindo que Stella fosse a esposa júnior de Tama. Mas isso só piorou as coisas, até que a força dos melões delas fez Tama voar para o teto. Depois dessa confusão, o grupo voltou para a guilda e Arnold foi apresentado a Stella. Antes de torná-la oficialmente uma aventureira, Arnold a levou para conhecer um tal de Rei, um homem com pedido bem peculiar. Ele estava se preparando para uma longa jornada e precisava de um time forte para proteger um item valioso. Quando Ara perguntou sobre o que era o item, Rei revelou que não era algo para ser discutido em público. Então, ele os levou até um depósito secreto, onde estava guardado o cadáver de dragão de Stella. Reis apresenta um esqueleto gigante como se fosse um artefato lendário, dizendo que pertencia a uma fera monstruosa que deu um golpe traiçoeiro em seu inimigo. O mercador, achando tudo um ótimo argumento de venda, compra na hora, sem nem perceber que Stella estava encarando o osso com uma expressão de quem acabou de lembrar que esqueceu o gás ligado. Na verdade, Stella está tendo um déjà vu intenso da sua própria morte. Triste. Sim. Mas o pior mesmo é que a dor vem dos sentimentos profundos que ela tem por ter drama romântico. Temos. Antes que possam processar isso, Arnold aparece na área ostentando um crachá de promoção para Rank B, claramente orgulhoso. O grupo então parte para a missão de escolta, se despedindo de Arnold e Vulcan no caminho. Claro que surgem alguns perigos pelo trajeto, mas entre Ara, Stella e T, os inimigos não tiveram nem chance de causar um atraso. Ao anoitecer, eles montam acampamento, Irice, todo sentimental, dá um lírio do vale para Ara. Stella, sem entender nada, pergunta se dá para comer. Mas não, nada de jantar floral. O mercador explica que sua esposa, Alisa, ama essas flores e que ele costumava colher para ela. Plot twist, o homem é casado. Agora T entende porque Irice ignora as investidas de Ara.
Falando em negócios, Ara pergunta o que Irice vai fazer com o esqueleto do dragão da terra. Ele dá uma resposta super objetiva, sei lá. O papo avança para um comerciante de armas que está acumulando materiais raros, acreditando que um grande conflito está vindo aí. Isso faz te lembrar do aviso de Asus sobre um ser poderoso que está prestes a retornar. No dia seguinte, a caravana segue firme rumo a Gladstone. Irice sugere que todos descansem. Mas, como paz e tranquilidade não existem nesse mundo, um fenômeno bizarro começa a se espalhar pela área. Tama sai correndo da tenda, tentando entender que diabos está acontecendo. Enquanto isso, Ara acorda no meio da bagunça. Irice garante que a mercadoria está segura. Prioridades. Surpresa! Um novo labirinto está surgindo do nada. Sim, é uma dessas raras ocasiões em que uma masmorra brota do chão como se fosse um aplicativo novo no celular. O grupo atravessa a névoa misteriosa que marca sua criação e, aparentemente, sai ileso. Ara fica aliviada, mas já manda um poxa, queria explorar. Te explica que labirintos recém-formados costumam ter materiais raríssimos. Então, será que vem uma nova missão por aí? Assim que saem da névoa, Ri se vira para os aventureiros e manda aquele convite tentador. E aí, bora explorar esse labirinto recém-nascido. Oportunidade rara, hein? Mas só se vocês venderem os achados para mim, claro. Como 2 caçadores de XP, Stella e T aceitam na hora, mas o mercador já solta um aviso básico de tutorial. Cuidado, ninguém sabe o que tem lá dentro. Perto da névoa, Tama ativa sua habilidade de proteção do leão divino, dando um buff no grupo. Resultado: Stella se sente invencível e dispara para frente como se tivesse tomado 5 energéticos, enquanto Ara grita atrás dela para ir com calma. Sem saber como parar a amiga Turbo, a elfa lembra das palavras mágicas de Vulcan. Stella, se lutar ao meu lado, te deixo abraçar o Tama. Pausa dramática. A menção ao gato favorito dela faz Stella bater um drift no meio do caminho e voltar correndo para o grupo. Sim, a gata, ou melhor, a dragão, é completamente obcecada por Tama. No meio dessa bagunça, uma risada misteriosa ecoa e uma esfera mágica aparece, perguntando se eles estão ali em busca de tesouros. Sem pensar 2 vezes, Stella sai correndo atrás da bola brilhante. Mas, surpresa! Era uma emboscada. 2 macacões gigantes saltam das sombras para o ataque. Stella, fazendo cosplay de tanque, chama a atenção dos bichos e levanta o escudo. Um dos gorilões avança, mas Ara, mais rápida que um saque relâmpago, finaliza os 2 num piscar de olhos. No fim, ela elogia Stella pelo ótimo trabalho em equipe, mas a dragão só admite uma coisa: eu só fiz isso pelo Tama. Prioridades, né? De repente, um arbusto começa a se mexer e uma vozinha inocente tenta bancar a camuflagem. Não tem ninguém aqui. Stella, nada paciente, já exige que saiam do esconderijo. Então, surgem 2 fadas, uma pequenininha chamada Lily e outra grandona chamada Feri. O primeiro pensamento de Stella: será que dá para comer? Ara, segurando o instinto canibal da amiga, explica que fadas costumam viver em florestas labirínticas, mas ela nunca tinha encontrado nenhuma antes. Só que as fadas parecem muito mais interessadas no Tama, pegando o gato elemental no colo e fazendo carinho como se ele fosse um brinquedo novo. Stella, morta de ciúmes, tenta partir para cima, mas T, usando telepatia, pede para ela se acalmar. A dragão protesta, acusando as fadas de armadilha, mas Lily garante que foi tudo um mal-entendido. Elas só queriam conhecer o gato supremo e guiar o grupo até o tesouro. Feri, a fada grandona, revela que um artefato valioso está escondido além do labirinto. Quando o grupo abre o baú, eles encontram uma garrafinha chique com uma poção rara. Lily e Feri logo soltam um Soiler. Tem mais dessas por aí, mas para pegar o próximo tesouro, eles precisam de uma chave que está numa árvore infestada de abelhas gigantes furiosas. Ou seja, já sabem que vem treta. As abelhas não perdem tempo e partem para o ataque. Stella levanta o escudo, Tama solta um uivo místico cheio de energia, e Ara gira no modo liquidificador, cortando o enxame como se fosse um ventilador ligado no máximo. Depois dessa vitória no melhor estilo combate de RPG, Feri pega Tama no colo de novo, admirando o fato de um gato tão pequeno ser tão forte. Lily aproveita para elogiar a equipe, enquanto Stella declara, com toda a determinação, que ela também é incrível, mesmo que ninguém tenha questionado isso. Enquanto isso, Ara recupera a chave e Lily e Feri explicam que ela abre a porta do chefão do labirinto, que guarda o tesouro final. Ara, que tem mais noção das coisas, sugere descansar antes de encarar o chefão, já que todo mundo está cansado e incerto sobre o que vem pela frente. No meio da conversa, as fadas fazem um pedido inusitado. Querem visitar uma cidade humana, já que nunca estiveram em uma antes. No dia seguinte, quando chegam, as 2 ficam encantadas, mas ignoram completamente o aviso da Ara de ficarem perto. Assim que sentem um cheiro bom, saem correndo feito crianças no shopping. A elfa, já sabendo que ia dar ruim, lembra que fadas são raras e podem ser capturadas se não tomarem cuidado. Mas antes que ela possa terminar a frase, as 2 já estão roubando comida de uma barraca no mercado. O dono, que claramente não acha graça, começa a reclamar, enquanto Ara se apressa para pagar pelo pequeno incidente de furto mágico. De volta à loja do Irice, ele fica empolgadíssimo ao descobrir que o grupo encontrou uma raridade, a Lágrima da Verdade, um líquido que impede as pessoas de mentirem. Ele admite que conseguir esse item é praticamente um milagre. Mas antes que possam aproveitar o momento, bum! As fadas invadem a loja, trazendo mais confusão. O que será que elas aprontaram agora? As fadas, completamente animadas, agem como crianças descobrindo um parque de diversões.
Trice, emocionado, pede desculpas por estar meio sentimental, afinal, nunca viu fadas antes. Mas do nada, ele dá um falou, valeu e sai correndo para resolver um assunto misterioso. Naquela noite, Stella finalmente vê sua grande chance de realizar seu sonho, abraçar Tama. Mas o gato, sendo o ser superior que é, dá um tapa na cara da dragão humana. Até Ara reconhece o esforço dela e implora para Tama conceder pelo menos um abraço. O felino, relutante, acaba cedendo. Stella, chocada por ter conseguido, hesita por um segundo, e então começa a acariciar Tama e cheirar a barriga dele como se fosse um pacote recém-aberto de salgadinho. Enquanto isso, Vulcan volta da cidade e encontra o grupo de escolta, mas antes que possa dizer qualquer coisa, um esqueleto sai do chão. Sem nem piscar, ela detona o bicho com um golpe de martelo. No entanto, um sino toca e uma energia roxa misteriosa começa a surgir dos restos esmagados. Vulcan fica confusa, mas não tem tempo para pensar muito nisso. Enquanto isso, o grupo destrava a porta do chefão do labirinto e entra, com as fadas torcendo por eles na despedida. Assim que atravessam, um dragão de rank B os recebe, com explosões mágicas. Stella, sendo o verdadeiro tanque da equipe, bloqueia os ataques com o escudo e segue avançando. Ara tenta um ataque surpresa, mas quase leva uma rabada do dragão. Stella rapidamente atrai a atenção do bicho, abrindo espaço para seus aliados atacarem. T, impressionado com a calma dela, vê a oportunidade perfeita quando Stella segura a garra do dragão, expondo uma brecha. Sem perder tempo, ele prende o bicho com seu uivo de chamas, enquanto Ara finaliza com um golpe letal na garganta do monstro. Vitória garantida! Tama, como bom líder felino, elogia seus aprendizes, enquanto Stella, cheia de si, afirma que sem ela, a vitória seria impossível, óbvio que ela não ia perder essa chance de se gabar. Seguindo em frente, eles encontram um baú que contém 2 pergaminhos mágicos. Assim que ativam, um poder absurdo é liberado, concedendo a Ara a lendária habilidade da Lâmina Sagrada. Empolgados, eles partem para a Floresta Ladon para se reencontrar com as fadas, mas ao chegarem lá, cadê elas? Tama, já entrando em modo pânico, corre até a tigela de comida que Feri segurava antes, temendo o pior. Enquanto isso, em seu escritório escuro e misterioso, ele se toca um sino de forma solene. Bel, com aquela cara de quem sabe que coisa ruim vem aí, fica encarando um retrato de sua esposa, a Lisa. Ele está totalmente imerso em pensamentos dramáticos sobre o que está por vir, tipo aqueles protagonistas de novela olhando para o horizonte antes de algo trágico acontecer. O grupo perambula pela floresta, tensos como quem sente que alguém sumiu sem dar tchau no WhatsApp. Stella e Arya explicam o caos para Vulcan, que sugere uma passadinha na taverna, afinal, resolver problemas de barriga cheia é sempre melhor. Do nada, surge um mordomo acompanhado de 2 figuras misteriosas e anuncia que o Conde Gladstone quer ver Arya. O cara lança um olhar superior, mas trava ao notar Stella e Vulcan, que exalam presença de protagonistas. Stella já manda um não, valeu, enquanto Arya tenta ser educada dizendo que estão ocupadas, mas podem visitar depois. O mordomo, nada sutil, avisa que recusar é crime. Vulcan, sentindo treta, topa ir, mas já solta bomba. O conde tem fama de sequestrar mulheres. Stella surta. Peraí, será que ele pegou Lily e Feri? Vulcan confirma. Chegando na mansão ao entardecer, o conde recebe o trio com um sorrisinho metido e um olhar que grita, vocês dariam ótimas concubinas. Sim, ele solta essa na cara dura. Tama, já enojada, percebe que os rumores sobre o conde serem um nojo estavam subestimados. O mordomo traz chá para todo mundo, mas as garotas ficam com a pulga atrás da orelha. Vulcan recusa educadamente, mas Arya finge que vai tomar só para ver o cara quase babar de empolgação. No entanto, T usa o bênção do Rei Leão, nome chique, para garantir que não role envenenamento. Quando finalmente bebem, a surpresa, o chá é bom. Elas até pedem mais, deixando o conde confuso. Ele cochicha com o mordomo, que promete uma dose mais forte da próxima vez. Do nada, Stella bate na mesa e exige saber onde Lily e Feri estão. Ela agarra o conde pela gola, mas ele finge que não sabe de nada. Tama, via telepatia, pede para ela maneirar, então Stella solta o cara com um resmungo. Arya tenta amenizar, mas o conde, do alto de sua vilania, declara que elas estão possuídas por demônios e precisam ser purificadas. A solução? Cadeia. O mordomo bate palmas, e do nada, aparecem capangas encapuzados. Stella já se prepara para meter a porrada, mas T manda calma, paciência é chave. Só que antes de qualquer luta começar, um soldado invade o salão gritando que a cidade está sendo atacada por um exército de mortos-vivos. Chegando à mansão do conde, Gladstone, já no modo fujam para as colinas, manda preparar tudo para a fuga. Mas o mordomo, que claramente é a única pessoa com 2 neuronews funcionando ali, avisa que é arriscado demais e sugere que ele se tranque no andar de cima. O conde, sem pensar 2 vezes, sobe correndo e larga os visitantes para trás. Os empregados, fiéis como cães, fazem um escudo humano para protegê-lo. Enquanto isso, Arya, preocupada com a cidade, decide agir e o grupo concorda. Lá fora, esqueletos fazem a festa do apocalipse enquanto civis fogem em pânico. Arya e Vulcan correm para ajudar, guiando os moradores para um local seguro. Stella, não querendo perder a chance de testar seu escudo, parte para cima dos mortos-vivos, mas logo percebe que eles são decepcionantemente fracos, tipo tutorial de RPG.
Do lado oposto da praça, um esqueleto ameaça uma criança indefesa, mas Vulcan chega no modo herói de ação, esmaga o bicho e salva a menina, antes de se reunir com as amigas. Ele avisa que não adianta ficar socando os esqueletos para sempre e que o foco deve ser encontrar quem os invocou. Arya concorda e propõe dividir o grupo. Vulcan protegerá os civis e a criança, enquanto Arya, Stella e Hammer vão caçar o verdadeiro culpado. Enquanto isso, o conde se esconde no telhado, acompanhado de seu mordomo e um soldado, provando que ser covarde é um talento refinado. O trio heróico segue o som de um sino até a mansão Rhys, onde encontram o dono do barulho, um cara consumido pelo ódio, revelando que quer vingança porque o conde Gladstone matou sua noiva, Alyssa. Sem paciência para papo triste, Rhys invoca mais esqueletos, e percebe rapidinho que o cara é um necromante. Rhys admite que sozinho mal consegue fazer 2 esqueletos darem um mortal, mas com a ajuda de Lily e Feri, pode fazer muito mais. É então que ele revela as fadas escondidas sob seu manto e o grupo fica pistola. Kang desconfia que Rhys as controla pelo sino e pela flecha que segura. Sem dó, Rhys usa a flecha para sugar a mana de Lily e Feri, canalizando energia para seu grande plano, invocar um exército real de mortos-vivos. O poder das fadas é tão grande que ele libera uma explosão, transformando sua própria mansão em entulho, e no meio da destruição surge o esqueleto de um dragão da terra. Missão concluída, Rhys agradece sarcasticamente aos heróis por terem facilitado seu plano. O necromante decide que ser um vilão genérico não é o suficiente e se aloja no peito do esqueleto colossal, virando literalmente o coração do bichão. Stella, furiosa com a profanação da sua amiga, parte para o ataque e sai distribuindo pancadas nos esqueletos como se fossem pinos de boliche. Mas o dragão da terra não tá de brincadeira e a manda voando com um tapa digno de um kaiju. Tama não deixa barato e solta um uivo tão poderoso que despedaça o rabo do dragão, só para ver os ossos se encaixando de volta como se fossem peças de Lego. Arya aproveita a deixa e ataca com sua nova habilidade, a lâmina sagrada, finalmente causando dano real no monstrão. Só que o feitiço suga tanta mana que ela já fica na reserva, precisando de um tempo para recarregar. Tama percebe a enrascada e avisa Stella que a prioridade agora é ganhar tempo e resgatar Lily e Feri. Determinada, Stella avança com seu escudo, abrindo caminho no meio da confusão enquanto T sobrevoa a cena. Enquanto isso, na cidade, os moradores fazem barricadas para se defender. Vulcan chega bem na hora, e a ferreira da cidade arrasta seu martelo para criar uma barreira de fogo, impedindo o avanço dos esqueletos. De volta à luta, Tama solta mais um uivo flamejante contra o dragão, mas Stella acaba esmagada pela pata do monstro. Só que ser pisoteada não é problema para ela. Com pura força bruta, ela levanta a pata do dragão usando o escudo, se recusando a perder para um lagartão morto-vivo. Aproveitando a abertura, T invoca seus tentáculos. Sim, ele tem tentáculos agora, para agarrar Lily e Feri e tirá-las do perigo. Com o caminho livre, Arya se prepara para o golpe final. Stella ativa uma técnica de tração para reforçar suas pernas, se liberta e decepa o braço esquerdo do dragão. T chega junto com sua lâmina flamejante, enquanto Arya finca sua lâmina sagrada no núcleo da criatura. E com isso, o dragão esquelético vira poeira cósmica. O necromante cai no chão, derrotado, ainda insistindo no seu discurso de vingança. Arya, no entanto, diz que essa obsessão não é quem Rhys realmente é, e que Alyssa nunca desejaria isso. Mas ele segue irredutível e toca o sino para chamar mais esqueletos. Só que apenas um deles responde. O esqueleto misterioso caminha até Rhys, pega sua mão e, diante dos olhos de todos, se transforma na sua esposa falecida. Criando uma ilusão de um campo pacífico, Alyssa sorri e lembra Rhys que ele nunca pensa direito quando está bravo. Diante dessa revelação, ele desmorona em lágrimas e admite seus erros. Alyssa o conforta e diz que ele pode encontrar um caminho melhor. Com isso, ela desaparece, levando o sino e o exército de mortos-vivos junto com ela. Enquanto isso, na cidade, Vulcan e um Gladstone tremendo na base assistem os esqueletos simplesmente se desfazendo no ar. No centro da cidade, uma multidão se reúne em frente a uma tenda para assistir a uma execução. O mordomo do conde, todo sério, diz que esse é o momento perfeito para mostrar autoridade. Mas aí chega Arya, com uma bandeja de chá. Sim, chá. Ela serve uma xícara para Gladstone, que experimenta e fica maravilhado com sabor refinado, tipo um crítico de vinho que acabou de descobrir um rótulo caríssimo. T, sempre atento às finanças, já fica preocupado com o preço do chá. Enquanto isso, Gladstone se dirige até a guilhotina, onde Rhys aguarda para virar lembrança. Antes do corte final, o conde dá um discurso exaltando Stella e Vulcan como as verdadeiras heroínas da cidade e anuncia a execução do homem responsável por essa tragédia. Mas antes de seguir com o espetáculo, Rhys aproveita sua última chance de se explicar e revela que tudo foi por vingança contra a morte de sua esposa. Só que aí vem a reviravolta. Gladstone, sem cerimônia, admite que matou Alyssa. Mas calma que piora. Ele diz que escondeu a verdade para manter seus esquemas de pé. A multidão, que até então estava só curtindo o evento, fica chocada. E aí entra a Arya de novo, dessa vez segurando uma poção e mandando aquela pergunta direta sobre as mulheres desaparecidas na cidade. Gladstone, completamente desnorteado, solta a bomba. Ele matou todas elas. O povo fica em choque, quase caindo para trás. Gladstone também não entende por que tá falando tanto, mas Arya explica que, bem, ela batizou o chá dele com gotinhas da verdade. Basicamente, um soro da verdade versão medieval. Agora, todo mundo sabe que o conde era o verdadeiro vilão e, furiosos, os cidadãos se voltam contra ele, prontos para servir a justiça por conta própria.
No meio do caos, Rhys agradece às garotas por terem revelado a verdade. Dias depois, Gladstone, completamente desmoralizado, perde seu título e é condenado à prisão perpétua. Já Rhys, por ter contado tudo, escapa da execução e vai direto para a cadeia, mas pelo menos com a cabeça intacta. No dia seguinte, o grupo seguiu viagem de carruagem, quando Stella, tomada pelo ciúme, perguntou se a fada não deveria voltar para a floresta. Tama Billy escolheu ficar com o gatinho elemental, enquanto Fairy, toda grata por ter sido resgatada, ficou contemplando a paisagem pela janela. Enquanto isso, Vulcan mal podia esperar para chegar às ruínas, e Ara lembrou seu bichinho de estimação que estavam voltando para onde tudo começou, a guilda. Lá, Arnold os recebeu com um abraço esmagador e queria saber todos os detalhes da aventura em Gladstone. A guilda inteira já sabia da façanha de Ara. Ela tinha derrotado um dragão zumbi. Resultado: virou heroína e foi promovida com uma insígnia prateada de aventureira de rank A. Stella também subiu de nível, chegando ao rank B, mas a felicidade durou pouco, porque Ara logo perguntou sobre a promoção de Vulcan. Aí veio a surpresa. Vulcan recusou subir de rank porque preferia sua vidinha tranquila de ferreira. E para celebrar essa volta triunfal, festa, com direito a um presente especial de Gladstone, um suprimento de frutas enlatadas que duraria 10 anos. As meninas ficaram chocadas, e Tama já começou a calcular onde ia enfiar tanto estoque. Ara sugeriu que Vulcan ficasse com os barris, mas a ferreira reclamou que sua oficina já estava mais entupida do que um armazém de RPG. Arnold então deu a ideia brilhante. Ara poderia usar o dinheiro da última missão para comprar sua própria casa. Após refletir enquanto tomava um gole de sua bebida, Ara percebeu que era hora de investir em um lar onde todos pudessem viver juntos. Ela perguntou a Tama o que achava e, mesmo sem dizer nada, o gato e o restante do grupo deram seu apoio. No dia seguinte, lá estavam eles na Andover Fist, uma imobiliária no distrito comercial. Na hora de escolher a casa dos sonhos, Stella queria uma cozinha de respeito, Lily e Fairy pediram um jardim digno de um bosque encantado, Ara só queria um quarto espaçoso, e Tama... Bem, Tama só se preocupava com o orçamento. Mas será que eles iam conseguir achar um lar perfeito? O corretor de imóveis garantiu que tinha um negócio perfeito e levou o grupo até uma mansão afastada. O lugar era incrível, atendia a todos os pedidos e parecia até coisa de conto de fadas. O pessoal ficou animado, mas aí veio a pegadinha, porque uma casa tão perfeita ainda estava à venda. Simples. Em vez de um banheiro com chuveiro tradicional, a casa tinha um enorme banho ao ar livre. Mas, ao contrário do que o corretor esperava, as meninas amaram a ideia. Sem perder tempo, Ara fechou o negócio na hora. Naquela tarde, já estavam todos instalados. Lily e Fairy testaram suas novas camas do jeito mais maduro possível, pulando nelas como crianças. Enquanto isso, a irmã mais velha Mandonal do grupo comemorava por ter conseguido o que queria. Já Stella, que basicamente fez toda a mudança sozinha carregando os móveis mais pesados como se fossem de isopor, recebeu sua recompensa, o privilégio de fazer carinho no Tama. Só que, em vez de tratá-lo como um gato, ela o sacudia como um brinquedo de pelúcia. Ara só observava a cena bizarra em silêncio. No dia seguinte, Vulcan chegou com 2 baldes cheios de lagostas Obal, uma iguaria local que fez todo mundo salivar, principalmente Stella, que já estava quase babando. Uma mulher com traços de dragão duvidou que o prato fosse tão bom assim, mas Vulcan garantiu que era. E, naquela noite, eles devoraram a refeição como se fosse um banquete de reis, com Stella atacando a carne sem piedade. Depois do festim, a ferreira e Ara caíram no sono, e como sempre, Tama ficou prensado entre as duas. Só que, em vez de dormir, ele estava com a cabeça a mil. O bichano estava refletindo sobre sua nova habilidade. Após a última luta, ele desbloqueou uma terceira forma. Isso era um problema, já que ele tinha prometido que sua segunda forma seria a última. E se ele não conseguisse mais voltar a ser um gato? Essa crise existencial só piorou quando Stella apareceu no meio da madrugada, sentindo que algo estava errado. Tama tentou dispensá-la, mas ela não caiu nessa e insistiu até arrancar a verdade dele. Ao saber que ele tinha uma nova transformação, Stella surtou de curiosidade e começou a persegui-lo enlouquecidamente pela casa, determinada a ver essa tal de terceira forma. No dia seguinte, enquanto todo mundo tomava café tranquilamente, Stella continuava perseguindo Tama, telepaticamente. Ela simplesmente não largava o osso. Enquanto isso, Lily e Fairy decidiram que queriam expandir o jardim. Ara, nostálgica da sua terra natal cheia de verde, topou na hora e se ofereceu para contratar um jardineiro depois do almoço. Mas as fadas, confiantes, insistiram que dariam conta sozinhas. E não é que elas realmente tinham truques na manga. Fairy começou a cantar e a bater um tamborzinho mágico, e do nada pá, um árvorezão nasceu no quintal. Só que não era uma árvore qualquer. Vulcan saiu correndo, desesperada, porque elas tinham invocado um Old Tree, uma entidade lendária cheia de minerais raros nas raízes. Se alguém descobrisse isso, ia dar ruim. Para disfarçar, Fairy teve que plantar várias árvores comuns ao redor. A coisa só ficou mais absurda quando a outra fada criou uma fonte mágica no jardim, capaz de curar qualquer ferimento ou doença. Vulcan alertou que cuidar daquilo ia dar um trabalhão para Ara, mas Lily, em vez de se preocupar, só comemorou que a água era ótima para a pele. Prioridades, né? Lá dentro, Vulcan e Ara apontaram um problema sério. Fadas como Lily e Fairy tinham habilidades raras e podiam ser sequestradas. As duas entraram em pânico na hora. Tama, por outro lado, começou a se perguntar como é que Vulcan sabia tanto sobre materiais raros. Durante a conversa, ela mencionou um tal de Orixalcum, um metal super valioso.
Mas Ara lembrou que só ferreiros licenciados pelo governo podiam forjá-lo. E Vulcan, que sempre fugiu de promoções e responsabilidades, definitivamente não tinha esse título. Tama ficou ainda mais desconfiado. Antes que pudessem discutir mais, Arnold chegou com notícias urgentes. Um monstro poderosíssimo apareceu no primeiro andar de uma masmorra e já estava fazendo vítimas. O time decidiu investigar, mas as fadas, com medo de serem descobertas, resolveram não ir. Vendo a decepção no rosto de Ara, Tama soltou um miau de pura determinação, se levantou e assumiu seu papel de protetor oficial do time. Ara não entendeu nada, mas aceitou. Tama queria que todo mundo participasse da missão, então, com tudo resolvido, o grupo se jogou na dungeon. Até as fadas resolveram ir, devidamente equipadas com um kit de segurança da Vulcan. Logo na entrada, eles deram de cara com um Goblin fracote nível E e um Hobgoblin nível D, que parecia mais fortinho do que o esperado. Querendo se exibir, Lily mandou um Fairy Bullet direto na cabeça do Goblin, enquanto Fairy usou um chicote de galho para dar um corretivo no Hobgoblin. O grupo ficou impressionado, e Tama percebeu que as fadinhas mandavam bem nos ataques de médio alcance. Mas a comemoração durou pouco, porque um rugido sinistro ecoou pela dungeon. Vulcan achou que podia ser um minotauro, mas Ara duvidou, um monstro desse nível aparecendo tão cedo? Meio estranho. Só que Stella sentiu um desespero na voz do rugido, e com razão. Lá no fundo do labirinto, um troll classe A estava devorando geral, incluindo o tal minotauro que o grupo achou que era ameaça. Quando se aproximaram, ouviram um grito aterrorizado. Ara pediu para cá esperar enquanto eles planejavam um ataque. Lily tentou usar seu Fairy Bullet no troll, mas a pele do bicho era grossa feito casca de jabuticaba seca. Fairy atacou com o chicote de novo e conseguiu ferir a criatura, mas o danado se regenerava rapidinho. Aí ele percebeu a presença deles e já levantou um tacape tamanho industrial para esmagar geral. Só que Stella se meteu no meio e bloqueou com o escudo, enquanto Vulcan deu um martelão no pé do monstro, fazendo ele berrar de dor. Ara, sem perder tempo, partiu pro ataque com cortes rápidos. Stella mandou Lily acertar o olho do troll, e ela obedeceu, abrindo a guarda da fera. Sem pensar duas vezes, Stella enfiou a espada no peito do bicho. Mas, o troll ainda estava de pé. Vulcan fez um sinal para Ara, que finalizou a criatura com um tríplice corte de espada Santa Trademark. Com o monstro caído, Stella, que sempre foi do time faço tudo sozinha, teve que admitir que lutar em equipe não era tão ruim assim. Enquanto isso, na capital real, um batedor trouxe más notícias para o rei. Os monstros estavam ficando estranhamente violentos. E a culpa provavelmente era dos demônios. Em outro lugar, um indivíduo misterioso falou com um soldado e disse: "A hora chegou, camarada." A cena parecia saída de um filme de ação. Só faltou a música épica de fundo. Arnold volta para o grupo e anuncia que o imperador o chamou para um encontro no palácio. A Ara, toda nervosa, acha que não merece esse tipo de honra, mas o Arnold, com seu jeitão tranquilão, garante que vai dar tudo certo. O Vulcan também dá uma força, mas a Ara ainda está com aquele medo no fundo do coração. No dia seguinte, lá vão eles, uma longa jornada até a capital. Depois de vários dias de viagem, finalmente chegam e são recebidos por uma galera de guardas do palácio, que os levam direto para dentro. O pessoal todo empolgado com a chance de conhecer o imperador, mas o Vulcan, sempre na dele, continua tranquilo demais. Ao entrarem no hall do palácio, eles dão de cara com o imperador Gel e o cavaleiro-chefe Julius. A Ara leva um susto quando descobre que o imperador já conhece o Vulcan pelo nome, e ainda por cima, o Julius solta que durante a guerra contra os demônios, o Vulcan foi tipo herói, todo mundo aplaudindo. Depois, o Vulcan revela que, em vez de ganhar riquezas ou fama, decidiu viver como ferreiro. A galera, no mínimo, fica boquiaberta. De repente, um portal aparece e entra um demônio, mas não um qualquer, é um Lorde Demônio Sagrado que já foi aliado dos humanos. A Ara, que já estava tensa, fica ainda mais ansiosa, mas o Babete, com sua habilidade de ler mentes, interrompe os pensamentos dela. O Julius, claro, fica bravo e dá uma bronca nele. Aí o Bilu, com aquele ar dramático, explica por que todo mundo foi chamado. A capital precisa de ajuda urgente contra os 4 Fiendes, uns demônios poderosíssimos que querem ressuscitar Mamon, um dos 7 grandes lordes demônios, e formar um exército de demônios. Lembrando de um encontro com demônios no passado, o grupo entende o perigo que estão correndo. No fim das contas, todo mundo decide se unir para ajudar o imperador. Ele, todo agradecido, expressa sua gratidão pessoalmente, e a galera já sabe que o trabalho vai ser pesado. A campanha começa com o Vulcan, que o Julius manda criar umas armas mágicas com artefatos bem pesados, tipo aquelas que você vê em filme, sabe? Ele dá todo o material para ela e manda o resto do time aprimorar suas habilidades. As fadas vão treinar com o Babu, enquanto a Stella vai se aperfeiçoar com o Julius, que mal dá atenção, porque o cara só pensa em dar bronca. Já a Ara, ela tem um plano especial. O Julius leva ela para uma mansão secreta, onde mora uma maga poderosa. De repente, entra uma elfa loira, toda cheia de curvas e com roupa de criada. A Ara fica tipo meu Deus, reconhecendo a mulher como Alisha, a maga espadachim que ela sempre quis como mentora. E a Alisha, com aquele jeitinho de quem já fez muita coisa, lembra do dia que salvou a Ara e fica toda emocionada também. Só que quando a Ara apresenta Tama, a sua gata elemental, a Alisha fica com cara de quem acha que o gato não vai ajudar muito no treinamento. A Ara, toda sonhadora, revela que o maior sonho dela sempre foi ser treinada pela Alisha, e então a maga decide topar. O treinamento começa, e a Ara, com toda a força de vontade, empunha sua espada sagrada.
A Alicia, com um sorriso malicioso, pega uma espada de madeira, e mesmo simples, a aura dela é tão forte que a Ara fica tremendo só de pensar em levar um golpe. Mesmo assim, com toda a coragem do mundo, a Ara vai pra cima. A Alicia, claro, desvia com a maior facilidade do mundo e, com um sorriso de ok, você passou, diz que só quem é corajoso o suficiente pode ser treinado por ela. Enquanto isso, o Vulcan continua lá, batendo ferro, fazendo artefatos tão poderosos que até o ferreiro mais experiente fica de boca aberta, pensando eu preciso aprender isso. Em outra parte do campo, as fadas estão lá, lendo livros sob a orientação do Babu, que, na real, sente toda a mana potente de cada uma delas e fica de olho. Já a Stella, coitada, está lá lutando com Julius, mas o cara nem dá a mínima e derruba ela no chão com uma facilidade absurda. O Julius, claro, ainda dá uma bronca dizendo que ela precisa pensar mais e ser mais estratégica. E para finalizar, no meio de todo esse caos, a Alicia sugere que Ara tire uma pausa, mas, é claro, o Vulcan aparece de surpresa, todo carinhoso. A Ara, toda curiosa, não consegue segurar o comentário sobre a amizade entre a Alicia e o BSB. A Alicia, com o jeitinho dela, começa a falar demais sobre como o grande M, o mestre dela, era incrível, até soltando suspiros de fã, e depois puxa a Ara para um bate-papo secreto no banho. Claro, que elas acabam falando sobre o grande mago, enquanto o pessoal se diverte lá fora. No banho coletivo, rola uma revelação bomba. A BSB e a Alicia são esposas do grande M. Todo mundo fica chocado, e a Stella, sem perder tempo, entra com aquele e eu também quero ser esposa do M. Aí começa uma disputa de quem vai ser a esposa número 1. A galera já começa a brigar como se estivessem em um reality show. Na hora do jantar, a Alicia serve um hambúrguer que, surpresa, vem de uma receita secreta do grande M, diretamente de um lugar misterioso chamado Japão. Todo mundo fica com cara de, o que é isso? Nunca ouvi falar de Japão. De noite, enquanto todo mundo dorme, o T sai para uma caminhada tranquila e, do nada, a Alicia aparece do lado dele, com aquela voz suave, pedindo para ele proteger todo mundo quando chegar a hora. Ela ainda revela, com um sorrisão de quem sabe de tudo, que sabia que ele era um Behemoth, tipo um monstro gigante, e ele fica ainda mais perdido com a revelação. A Tama, então, percebe que a Alicia já sabia disso o tempo todo e estava só guardando o segredo para esse momento. No dia seguinte, o treinamento recomeça pesadíssimo. Durante um duelo intenso com Stella, o Julius, de repente, percebe algo estranho no chão, um monte de ovos ali perto dele. E então ele percebe que, no meio da luta, a Stella estava protegendo esses ovos, se importando mais com a segurança deles do que com o combate. Ele, todo sem jeito por não ter reparado nisso, pede desculpas. Aí, olhando para Stella, ele percebe que ela não tem a mesma motivação que a Ara, porque ela já é uma guerreira top, mas mesmo assim, ela se sente insegura. Julius, todo sábio, tranquiliza ela, dizendo que o instinto dela de proteger os outros é a melhor qualidade que ela tem. O Julius, todo sábio, começa a filosofar e diz para Stella não duvidar de si mesma, porque ela tem uma força monstruosa dentro dela, tipo um superpoder secreto. Ele manda ela nunca se esquecer disso e se joga para frente com toda a confiança. Mas, claro, a Ara ainda está lá, lutando para aprender as técnicas, e apesar de todo mundo estar arrasando, ela está no modo gente, porque sou tão devagar. Ela fica super frustrada, mas não desiste, e começa a implorar para Alicia continuar o treinamento. Só que, antes que isso role, o BBU aparece, interrompendo tudo, com a bomba. A missão de treino acabou. Vai ter que parar tudo e correr para outra missão agora. De volta ao palácio, o BBU reúne todo mundo e conta que a coisa ficou feia. Os 4 demônios apareceram em lugares diferentes, e dos 2 que já estavam em combate, os outros 2 agora eram responsabilidade deles. E, claro, um desses demônios apareceu justamente na terra da Alicia. A Alicia, claro, já tinha se afastado de tudo isso, mas, como a gente sabe, ela não é de fugir de luta, e logo aceita a missão com aquele jeitinho heróico dela, jurando defender sua terra natal. Mas a cereja do bolo vem agora. O último demônio está numa região pertinho da fazenda da Ara. A galera fica tipo, como assim? Agora ferrou. Mas a Ara, sem perder a pose, grita com toda a coragem que, não importa o que aconteça, eles vão vencer os demônios e proteger todo mundo. Por quê? Esse é o meu destino. Não é que a Ara tá ficando uma heroína. Inscreva-se para batermos a meta de 2.000 inscritos.